Filipenses 1, 3 a 11 diz assim: Agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes, quer me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aqui a palavra do nosso Deus. Amém? Quero te fazer algumas perguntas para iniciarmos a nossa meditação desta noite. Você ama seus irmãos da igreja? Você tem alguém que não consegue amar? Você tem algum irmão que você não conversa na igreja e que talvez você não odeia, mas você não vai com a cara, ou você não tem afinidade, ou você não sabe nem como se aproximar daquele irmão, como poder amar aquele irmão de fato? Sempre quando Paulo enviava uma carta, ele se preocupava em demonstrar o seu cuidado e o seu afeto por seus irmãos. Paulo diz que tinha saudade desta igreja, e apesar de não poder estar ali, pois Paulo estava a aproximadamente 1.200 quilômetros de distância. Se 1.200 quilômetros de distância de carro já é longe, imagina a pé ou imagina a cavalo. É muito longe. E Paulo, ainda assim, ele mantinha um contato com esta igreja, de toda forma, assim que possível. Ele sempre tentava trocar cartas com essa igreja e receber notícias desses irmãos. Ele mantinha esta afinidade com esses irmãos. Paulo nos dá uma lição preciosa sobre como nós devemos... Obrigado, irmã. Pode tirar esses aí. Vai se acumulando aqui. Paulo nos dá uma lição preciosa sobre como nós devemos amar os nossos irmãos em Cristo e como nós devemos cuidar uns dos outros. E você pode pensar, mas isso é dever do pastor. É o pastor que tem que amar as ovelhas. É o pastor que tem que visitar. É o pastor que tem que ir e cuidar daqueles irmãos. É o pastor que tem que fazer essas coisas. Também. Mas é dever de cada um de nós, de cada membro da igreja, de cada irmão, cuidar uns dos outros. E Paulo nos ensina isso. Nós devemos amar, nós devemos saber que amar cada um dos irmãos não é uma opção, não é porque eu quero, mas é uma obrigação de todo crente, amar uns aos outros. Você pode pensar, isso é exagero, você está exagerando, mas quando nós olhamos para o texto que nós lemos no início, lá em 1 João 2, 9 a 11, que diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço.
Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então, se você não ama o seu irmão, é o que a carta de João vai nos dizer, você está nas trevas. 1 João 4,8 diz, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. É fácil, então, nós amarmos a humanidade. Eu amo todo mundo, eu gosto de todo mundo, mas é difícil amar o próximo. É difícil amar alguém que te persegue. É fácil amar a igreja como um todo. Eu amo a primeira igreja batista em Piracuru, que eu amo esta igreja. Coloco de uma maneira geral, eu amo esta igreja. Mas é difícil amar aquele irmão que está do seu lado agora mesmo, ou amar aquele irmão que você não tem muito contato, que você nem cumprimentou na hora de cumprimentar. Meus irmãos, esta carta aos Filipenses não é uma carta de um professor para os seus alunos, mas de um pastor que é apaixonado, que ama as suas ovelhas. Paulo não vê os irmãos, e não é somente os filipenses, mas você percebe que em toda a carta, Paulo demonstra amor por cada um, porque Paulo não vê os irmãos apenas como pessoas que frequentam o mesmo prédio, mas como participantes da sua própria vida e do seu próprio sofrimento. A questão que fica para nós hoje, então, é como nós podemos sair de um amor superficial e entrar neste amor profundo que Paulo vai descrever aqui. Nós vamos caminhar por esse texto e ver como Paulo nos ensina a amar os nossos irmãos em Cristo. Como podemos, de maneira prática, amar cada um dos nossos irmãos. Paulo vai demonstrar aqui, nessa sua introdução à carta, como que ele amava os seus irmãos, como que ele poderia demonstrar que amava esses irmãos, e como que nós, então, ao utilizar esse exemplo, podemos então amar uns aos outros. Primeiro, versículo 3 a 5, Paulo nos diz, a palavra de Deus nos diz, sobre o amor que olha para o passado com gratidão. O amor que olha para o passado com gratidão. Quero ler novamente o 3 a 5, que diz assim: agradeço ao meu Deus por todas as vezes que lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O ponto de partida de Paulo para amar os irmãos é a sua memória, é aquilo que ele lembra dos seus irmãos. No verso 3 ele diz: agradeço ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. Todas as vezes que passava na cabeça de Paulo algum irmão desta igreja, ele agradecia a Deus. O amor é alimentado por aquilo que nós decidimos lembrar. Paulo tinha muitos motivos para estar amargurado. Paulo estava longe. Talvez ele gostaria muito de estar naquela igreja, mas não poderia, por causa da sua missão iminente de pregar o evangelho a outras pessoas. Paulo poderia estar focado na sua própria dor na prisão e ter escrito a esses irmãos: meus irmãos, eu estou com muita dor, estou com tanta tristeza em meu coração, estou preso novamente, não sei se eu saio dessa prisão. Ele poderia escrever desta maneira, mas ele escolhe usar somente para agradecer. Note que ele não agradece aos filipenses, não está dizendo: olha, eu agradeço a vocês por essas coisas. Vai ter momento para isso, mas primeiramente Paulo agradece a Deus pela vida deles. Isso é profundamente teológico, pois reconhece que qualquer virtude que nós vemos nos nossos irmãos,
não é primeiramente mérito dele, mas é porque Deus deu esse presente, este dom aos irmãos. E nós podemos louvar a Deus pelas coisas boas que os nossos irmãos fazem a nós. Então lembre-se sempre das coisas boas que algum irmão fez para você e agradeça a Deus por isso. No versículo 4, ele expande essa ideia dizendo que sempre ora com alegria. Sempre quando eu lembro de vocês, eu oro com alegria. Imagine essa cena. Paulo está aqui em um ambiente escuro, em um ambiente que não existia iluminação nem durante o dia. Está em um ambiente úmido, está em um ambiente hostil. Talvez levava algumas chicotadas durante o dia, tinha correntes nos seus pés e nas suas mãos. Paulo, apesar de também poder estar em uma casa de prisão, mas também não era um ambiente fácil. Paulo passou por vários tipos de prisões aqui. E nessas prisões que ele estava passando, ele poderia simplesmente reclamar, mas ele está intercedendo pelos irmãos. E não é uma intercessão triste, é uma intercessão alegre. Paulo está glorificando ao Senhor. A alegria invade a sua prisão. Isso nos ensina que o amor pelos nossos irmãos é o antídoto também do isolamento. Muitas vezes, quando nós estamos sozinhos, nos sentindo sozinhos, nós devemos nos lembrar, deixa eu lembrar de algum irmão, deixa eu agradecer por ele, deixa eu louvar a Deus pela vida daquele irmão. Isso vai preenchendo o nosso coração. Eu vou me conectando aos meus irmãos, isso vai trazendo alegria e glorificação a Deus. Mas por que Paulo estava tão alegre? Por que Paulo é o tempo todo alegre? Por que essa carta aos Filipenses, como veremos, é a carta da alegria, chamada carta da alegria? O versículo 5 nos dá essa resposta. Paulo se lembra de algo específico desses irmãos. Paulo se lembra de uma palavra chamada koinonia. Paulo se lembra da cooperação. Por causa da cooperação que vocês têm dado. E dado a quem? Olha o versículo 5, ele fala, tem dado a mim? Não, ele diz, tem dado ao Evangelho. A forma como vocês têm cooperado comigo, para que o Evangelho possa ser pregado. Essa palavra koinonia, como eu disse, muitas vezes é traduzida como comunhão entre os irmãos. Mas a ideia de Paulo aqui não é só esta comunhão que temos, não é só o café da comunhão, né? O café da koinonia que nós temos em muitos finais de culto, não é só isso. Comunhão é muito mais do que esse tempo de bate-papo. Comunhão é também cooperação, é quando eu coopero com o meu irmão, é quando eu ajudo o meu irmão em suas necessidades, e desta maneira eu vou colaborando com o Evangelho. Paulo amava aquela igreja porque eles não eram apenas espectadores. Eles não estavam só orando por Paulo, dizendo, olha Paulo, Deus abençoe a sua vida aí, estamos juntos, está aqui um recurso para você, e é isso aí. Não. Esta igreja, ela constantemente enviava pessoas para fortalecer Paulo. Enviava nesta viagem de mais de 1.200 quilômetros para estar junto com Paulo. Enviavam ofertas, enviavam cartas, enviavam várias coisas para dizer, Paulo, estamos juntos com você. E não só eles colaboravam com Paulo no sentido de cuidar dele, mas eles também podiam mostrar para Paulo, olha Paulo, nós também estamos fazendo, nós também estamos evangelizando, nós também estamos fazendo a nossa parte, e juntos nós estamos pregando o Evangelho, colaborando com o Evangelho aqui e lá, juntos nós estamos nisso, e é isso que dava alegria ao coração de Paulo. O amor cristão, ele cresce quando trabalhamos juntos por algo que é maior do que nós mesmos.
É quando nós trabalhamos juntos pelo Evangelho. É tão bom, meus irmãos, quando temos eventos na igreja e que nós podemos participar da cozinha, da limpeza, tudo isso é muito bom, mas é melhor ainda quando a igreja está junto, servindo, para que pessoas possam conhecer a Cristo Jesus, para que pessoas possam saber, então, quem é este Jesus a quem nós servimos. Se você quer amar, então, mais os seus irmãos, comece a trabalhar junto com eles na obra de Deus. Comece a orar uns com os outros. Comece a cooperar com os seus irmãos. A missão de Deus cria laços que a convivência social, no seu trabalho ou qualquer outro ambiente, até mesmo na família, jamais consegue criar. Quando nós juntos trabalhamos pela causa de Cristo, pelo Evangelho, a igreja cria uma conexão forte entre os irmãos, e assim conseguimos amar os nossos irmãos. Segundo ponto, então, o primeiro ponto é que o amor olha para o passado com gratidão, e segundo, nós devemos amar, porque o amor olha para o futuro com esperança. Então a primeira coisa que devemos fazer para amar nossos irmãos é olhar para o passado, é olhar para as coisas boas que os nossos irmãos fizeram e fazem por nós. Mas agora, o segundo ponto, Paulo agora está olhando para o futuro, para o que vai acontecer com a vida desses irmãos, e isso deve trazer alegria ao seu coração. Versículos 6 e 8 diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Só beber uma água. Meus irmãos, o amor que Paulo tinha a esses irmãos, o amor que nós devemos sentir pela igreja, por cada um, não era apenas algo do passado, mas também no que Deus faria na vida deles, na esperança que Paulo tinha daquilo que Deus estava fazendo na obra desses irmãos. O verso 6, ele é o coração deste sermão. Ele diz: eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqui, o amor, ele se torna paciente. Muitas vezes, meus irmãos, nós paramos de amar alguma pessoa porque ficamos decepcionados com as falhas dos irmãos. Muitas vezes nós começamos a fazer um discipulado, começamos a fazer um estudo com algum irmão, e aquela pessoa começa a crescer, começa a vir mais à igreja, começa a se envolver mais com o Evangelho, se envolver mais com a igreja, e de repente aquela pessoa peca, aquela pessoa cai, aquela pessoa desanima, ela já não sente mais ânimo de estar então na igreja, e muitas vezes nós o que fazemos é desistir daquela pessoa. Eu trabalhei tanto, eu fiz tanto por aquela pessoa, e de repente a pessoa ela não cooperou, ela não respondeu, então eu desisto dela. Eu não vou mais demonstrar amor por ela. Isso é algo muito comum. No entanto, muitas vezes nós esperamos que a pessoa também seja perfeita para que eu possa amar ela de forma mais efetiva. Não, eu só vou conseguir amar aquele irmão quando ele deixar os seus pecados e quando ele se tornar perfeito. Aí quando ele tiver tudo certinho, com a vida boa, então eu vou passar a amar aquele irmão. Mas Paulo nos ensina que amar os nossos irmãos
devemos amar aqueles também que estão em processo. Porque na realidade, todos nós estamos em processo. Todos nós estamos enfrentando uma luta, todos nós estamos no caminho. Alguns que são novos na fé, que ainda têm o processo de deixar os seus pecados. Há outros que talvez alguma outra hora caíram e agora estão sendo renovados pelo Evangelho, restaurados pelo Evangelho. Há outros que já são mais fortes, há outros que já permanecem mais firmes no Senhor. E nós devemos amar todos por igual. Nós estamos passando sempre por processos de santificação. Eu amo você não porque você é perfeito, mas porque o Espírito Santo começou uma obra em você. E Deus é fiel para terminar esta obra. A ideia de Paulo aqui é uma construção que começou a se iniciar. E Paulo está dizendo, aquele que começou a boa obra, ele começou a construir o Evangelho na vida de vocês, mas um dia ele vai completá-la. E assim nós estamos nesse processo de santidade. Quando nós olhamos então para o nosso irmão através das lentes deste versículo 6, nós paramos de ser juízes e nos tornamos agora encorajadores. O amor bíblico, ela tem essa certeza: o meu irmão ainda vai ser um bom cristão. Eu confio, eu vou ensinar a palavra de Deus, eu vou encorajar aquele irmão para que ele se torne um bom cristão, ainda que ele não seja, mas eu oro para que Deus aperfeiçoe o Evangelho na vida daquela pessoa. Ainda ele vai deixar alguns pecados específicos que têm atrapalhado de vir à igreja, que têm atrapalhado de ler a palavra, que têm atrapalhado de orar. Eu tenho essa esperança. Eu vou contribuir, eu vou encorajar este meu irmão novo na fé, ou irmão que precisa ser restaurado. Eu estou junto ali, orando e colaborando com aquele irmão, e isso é amar os nossos irmãos. Porque Deus está trabalhando na vida de cada um. No versículo 7, Paulo então diz que é justo ele se sentir assim, desta maneira, porque ele tem estes irmãos em seu coração, ele menciona que eles participam com ele da graça de Deus, tanto em suas prisões quanto na defesa do Evangelho. Eram irmãos que colaboravam, e amar também é reconhecer que nós estamos no mesmo barco da graça. Tanto os missionários, pastores, necessitam do mesmo Evangelho que cada um dos irmãos necessitam. Os pastores, eu costumo dizer que os pastores não são super-homens, não são perfeitos, não deixam de pecar. Eles necessitam tanto da graça de Deus, quanto cada um dos irmãos. É isso que Paulo está colocando. Olha, eu agradeço a vocês sempre, porque vocês participam desta mesma graça. Se eu estou de pé e o meu irmão caiu, é a graça que me sustenta, e é a graça que levanta o meu irmão na fé. E então no versículo 8, ele chama Deus como testemunha de sua profunda afeição, o seu profundo afeto que ele tinha por cada um desses irmãos. Paulo usa uma palavra grega que é difícil de dizer, que é splakinon, seria isso, splakinon, que essa palavra, ela se refere, é uma palavra que se refere a vísceras. O curioso do texto grego, o texto hebraico também, é que quando nós falamos assim, ame de todo o coração, a palavra coração é esta palavra aqui, que não significa coração, mas significa entranhas, vísceras. Porque na cultura grega e na cultura hebraica também, nós amamos as pessoas não com o nosso coração. Isso foi transportado depois para nós e mudado para nós. Mas nós amamos as pessoas com as nossas vísceras. A ideia é aquilo que está dentro de mim, aquilo que está no profundo, no meu profundo. A ideia é esse profundo afeto que Paulo está colocando aqui. É do fundo, como a gente fala, do fundo do meu coração,
eu amo os meus irmãos, eu amo a Cristo. É lá no fundo, e essa é a ideia dessa palavra. O que Paulo está colocando aqui é que o amor pelos irmãos e o amor que nós devemos sentir por cada um dos meus irmãos não é de boca para fora. Uma das coisas que talvez eu nunca faça aqui, talvez eu nunca faça, tá? É você virar para o irmão do seu lado e falar, eu te amo. Uma das coisas que eu não gosto, porque às vezes vai ser só de boca para fora. Às vezes você vira para o irmão do seu lado e diga, eu te amo. Às vezes, ok, é legal, mas vai ser só de boca para fora. Às vezes você nem conhece aquela pessoa para dizer que de fato ama aquela pessoa. E por isso sempre que quando pedem isso, eu digo sempre essa frase, meu irmão, Jesus te ama, eu estou tentando, mas Jesus te ama, crê nisso, mas eu estou tentando. Por quê? Porque a nossa tentativa também não deve ser só uma tentativa de, eu tento amar aquele irmão, mas eu não consigo, mas uma tentativa de amar os nossos irmãos com um profundo afeto, nas nossas entranhas, do fundo do meu coração, e é isso que Paulo sentia. Então quando Paulo escreve, olha, eu amo vocês, não era um jargão, não era uma frase de boca para fora, era porque realmente Paulo amava esta igreja, e a forma como nós devemos amar. O amor fraterno é, na verdade, o amor de Jesus fluindo em nós, e é por isso que Paulo fala, o profundo afeto, mas não é só o profundo afeto, só um sentimento vazio, ele diz, é um profundo afeto em Cristo Jesus. E por que em Cristo Jesus? Porque a realidade, meus irmãos, é que nós só conseguimos amar os nossos irmãos porque Cristo nos amou primeiro. Nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. Eu amo porque o amor de Jesus está fluindo através de mim, e então eu posso amar aquele irmão. Mas se não fosse por Jesus, tenho certeza que muitos irmãos, eu como pastor, não desejaria nem amar, porque o nosso coração é pecador, e eu sei que você sente da mesma maneira. Pastor, eu tenho que amar aquela pessoa, mas eu não gosto dela. Mas se o amor de Cristo está em você, ele vai fluir de uma maneira que você vai conseguir amar até aquela pessoa que você não vai com a cara. Este é o amor de Cristo que flui. O que Paulo está nos ensinando é que se você tem Jesus em seu coração, e Jesus amou os seus irmãos até o fim, então você também automaticamente, sem nem perceber, você irá amar os seus irmãos com um profundo afeto. Mas se você não tem Cristo em seu coração, se você não deixa o Espírito Santo agir no seu coração, se você não deixa Deus fluir em você, então não tem como você amar os seus irmãos. E muitas vezes é daí que surgem tantas brigas e tantas guerras no meio da igreja, porque nós não deixamos Jesus estar em nosso meio. A pergunta que fica então, você tem Jesus em seu coração? Se você tem Jesus em seu coração, então ame os seus irmãos com profundo afeto. Terceiro e último ponto, o amor. Devemos amar com um amor que olha para o presente com propósito. Então o amor que Paulo descreve aqui, ele olha para o passado com uma forma de memória, ele olha para o futuro com uma esperança, e agora ele olha para o presente com um propósito. Versículo 9 a 11 diz assim, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo então faz uma oração
a esses irmãos. E é uma oração bem específica. E aqui demonstra que de fato ele amava esses irmãos. E é uma oração que nós podemos usar como modelo para orar pela nossa igreja, para orar pelos nossos irmãos. Ele não ora apenas para que eles se sintam bem, mas para que o amor deles aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. O amor cristão não é cego. O amor cristão não é uma paixão que eu sinto pelas pessoas. O amor cristão não é afinidade de gostos, como eu falei na semana passada. Não é porque aquela pessoa tem o mesmo time, o mesmo político ou qualquer coisa parecida comigo. Mas o amor cristão é amar nas diferenças. O amor cristão não é um sentimento vago que ignora a verdade. Pelo contrário, o amor precisa de conhecimento bíblico, precisa de discernimento espiritual para sabermos como agir. Um amor sem discernimento pode acabar sendo conivente com o erro. Eu amo aquele irmão, mesmo que ele esteja em muitos pecados, mas olha, você é bem-vindo aqui. É bom estar com você aqui no nosso meio, mas não precisa nem mudar o seu pecado, não. Não precisa mudar o seu jeito de agir, não. A gente te aceita do jeito que você é. E este amor que é pregado por aí, até em muitas igrejas é pregado dessa maneira. Não, venha como está e permaneça como você está, mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus é um amor que busca a transformação. É o receber aquela pessoa no nosso meio e dizer: olha, você é muito bem-vindo aqui, mas deixa eu te dizer uma coisa, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa de uma transformação do Evangelho, você precisa conhecer o verdadeiro amor de Deus, você precisa largar esta vida e você precisa viver uma vida de santidade. Isto é pregar o amor, ainda que doa. Paulo, ele diz então que ele quer que esses irmãos cresçam no conhecimento da verdade. O objetivo desse crescimento, segundo o versículo 10, é para que eles possam discernir o que é melhor. No original, a ideia é testar as coisas que diferem para escolher aquilo que é melhor, para escolher aquilo que é excelente. O amor nos dá a sensibilidade para escolhermos o que edifica a igreja, o que glorifica a Deus. O resultado, então, de um amor que flui, de um amor que tem um conhecimento, que busca o conhecimento, toda a percepção, é o que diz o versículo 10, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus, cheio do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A oração de Paulo é que este amor de Cristo Jesus possa transformar a nossa vida. O amor leva ao conhecimento, que leva ao discernimento, que resulta em santidade. Não há santidade sem amor. O amor que flui em nossa igreja, que deve fluir, não é um amor superficial, mas é o amor de Cristo Jesus. E quando o amor de Cristo Jesus está em nosso meio, o que acontece? É que nos leva a conhecer a verdade, nos leva a ter discernimento, nos leva a viver uma vida de santidade. Para quê? Versículo 11 diz: para que o fruto deste amor seja que sejamos cheios do fruto da justiça. E esse fruto da justiça não é um fruto qualquer. Novamente Paulo diz sobre Jesus Cristo: é um fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Mais uma vez, como eu disse na semana passada, mais uma vez, Paulo ancora
tudo, ele aponta tudo para Jesus. Para Jesus. Nós não conseguimos produzir justiça por nós mesmos. Nós não conseguimos produzir amor por nós mesmos. Ele é o resultado colateral de estarmos enxertados, enraizados em Jesus Cristo. E o fim de tudo isso não é o nosso próprio bem-estar ou o prestígio da nossa igreja, mas a glória e louvor de Deus. Por que devemos desejar uma igreja saudável? Por que devemos desejar uma igreja sem brigas no nosso meio? Uma igreja em que eu consigo cumprimentar, eu consigo abraçar, eu consigo amar, eu consigo visitar cada um dos irmãos? Por que nós devemos desejar isso em nosso meio? Não é para termos uma igreja em paz. Não é para prosperarmos. Não. É para que Deus seja glorificado. Perceba então o que Paulo está colocando aqui. Ele está dizendo, o que deve fluir no meio de vocês é o amor de Cristo. Você só vai amar, e a igreja só vai ser uma igreja bíblica, uma igreja saudável, se vocês amarem com o amor de Cristo Jesus. Mas para que isso? Para que Deus seja glorificado, para que Deus receba toda a honra e toda a glória, para que o nome de Deus seja glorificado através do nosso amor. Quando amamos com gratidão, com esperança no futuro de Deus para o outro e com orações para o discernimento, para que nós possamos ver uma vida presente de amor, nós estamos refletindo a própria luz de Cristo para o mundo de trevas. O mundo não consegue amar como os verdadeiros cristãos amam uns aos outros. O que a nossa igreja deve buscar é quando um não cristão entra na igreja, quando ele vem visitar a nossa igreja, uma pessoa que ainda não é crente, ele pode entrar e falar assim, olha, não quero saber desse Jesus, não quero saber de Cristo, não quero saber da palavra, mas uma coisa é certa, eu entrei naquela igreja, eu fui muito bem recebido, eu recebi o amor de Jesus, mesmo que eu não creia neste amor. E a realidade, meus irmãos, eu já vi vários comentários na internet sobre isso, de ateus, pessoas que não creem em Deus, dizendo, olha, não gosto de igreja, não gosto de Jesus, não creio nem em Jesus, não creio nem na Bíblia, mas uma coisa é certa, uma igreja bíblica e saudável, ela demonstra amor pelos irmãos, demonstra amor pelas pessoas, demonstra amor pelos mais pobres. Uma igreja de Cristo Jesus é uma igreja que ama uns aos outros. A grande ideia, então, deste texto é o seguinte: o amor de Cristo não é um sentimento vago, mas uma evidência da graça que se manifesta em gratidão, confiança e intercessão pelo crescimento dos nossos irmãos. O amor cristão não é um sentimento vago, mas uma evidência da graça que se manifesta em gratidão, confiança e intercessão pelo crescimento dos nossos irmãos. Podemos então fazer 3 aplicações baseadas nesse texto sobre como nós podemos amar nossos irmãos. Então a pergunta que fica é, diante de tudo isso, ok, como então na prática eu posso amar um irmão? Como na prática eu posso amar a igreja? 3 aplicações. Primeiro, procure sempre agradecer e não reclamar. Nós temos a tendência, e isso infelizmente é algo que nós sempre devemos nos controlar. Nós temos a tendência de reclamar dos irmãos. Pastor, você viu sobre aquele irmão? Pastor, você soube da história de tal pessoa que fez isso e que fez aquilo? A gente comenta uns com outros, meu irmão, você viu que tal irmão fez? Meu irmão, olha, não está dando certo esse negócio não.
o Lucas tocando violão, rapaz, coisa horrível. Melhor outra pessoa. Brincadeira, tá? Leva a sério não. Não, porque o Edinho aqui limpa a igreja, mais limpeza, nossa, toda suja. O negócio deixa o negócio tudo bagunçado. Não, porque a direção do culto daquela irmã, daquela pessoa foi totalmente errada e a gente tem a tendência de reclamar por essas coisas. E muitas vezes a gente não chega para aquela pessoa, como Jesus nos diz, que se há alguma reclamação a se fazer, nós devemos ir direto para aquela pessoa e dizer: meu irmão, isso aqui não está bom, você pode melhorar nisso, isso é amar também. No entanto, o que Paulo nos ensina aqui neste texto é que ao invés de reclamar dos irmãos, nós devemos lembrar de coisas boas, devemos começar a substituir e começar, ao invés de reclamar, quando for reclamar de alguém, lembre de algo bom para agradecer. E agradeça a Deus, louve ao Senhor pela vida daquele irmão, louve ao Senhor porque temos um louvor na igreja, porque temos pessoas que tocam louvor, mesmo que não seja tão bom como muitas vezes vemos em outras igrejas, tão excelente, mas pessoas se dedicam a Deus. Agradeça a Deus pela limpeza, agradeça a Deus pelos irmãos que trabalham na obra do Senhor, agradeça a Deus pela visita de um irmão, ainda que breve. Agradeça a Deus por tantas coisas. Lembre-se dessas coisas. Quando você pensar nos irmãos dessa igreja, agradeça a Deus. Não faça uma lista de queixas, mas louve ao Senhor. O amor começa então na oração de gratidão. Comece a orar, agradecendo ao Senhor pela vida dos irmãos. Se você nunca fez isso, comece a fazer isso hoje à noite. Agradeça ao Senhor. Segundo, pratique a paciência do versículo 6. Se alguém te decepcionou, lembre-se que Deus ainda não terminou a obra naquela vida. Não desista de quem Deus está investindo. Não desista de irmãos que caíram. Procure esses irmãos. Mande uma mensagem. Porque aquele irmão faz tempo que não vem para a igreja. Deve estar no mundão. Deve estar fazendo um monte de coisa errada. E você mandou mensagem para ele, perguntando se aquele irmão está bem. Muitas vezes, aquele irmão está passando por uma necessidade e nós nem sabemos. Procure, mande uma mensagem. Meu irmão, está tudo bem? Meu irmão, precisa de alguma coisa? Meu irmão, vamos para a igreja? Meu irmão, tem EBD amanhã. Vamos estar junto. Vamos lá. A gente precisa encorajar os nossos irmãos. E terceira e última aplicação. Ore pelos seus irmãos. Mas não ore apenas por saúde ou finanças. Ore como Paulo, para que o amor deles cresça em conhecimento e santidade em Cristo Jesus. Ore para que as pessoas possam ter um conhecimento, para que o seu irmão possa conhecer mais a palavra de Deus, para que o seu irmão possa viver uma vida em santidade ao Senhor, para que o seu irmão se arrependa dos seus pecados e possa glorificar a Deus. O amor fraterno de Cristo Jesus deve ser o combustível da nossa igreja. Vamos orar? Pai querido, pedimos que o Senhor nos ajude a ser uma comunidade, a ser uma igreja, onde o amor não seja apenas uma palavra em nossos cânticos, em nossos hinos, que a nossa comunhão não se limite apenas em cumprimentar os nossos irmãos nesse tempo de comunhão, ou de tomar um café ao final do culto. Que o nosso amor e a nossa comunhão seja uma realidade em nossas vidas, em nossas orações, e um profundo afeto que podemos ter com cada um dos irmãos. Eu peço, Pai, que esta igreja possa viver o amor de Cristo Jesus, que este amor flua em nosso meio, que Teu Santo Espírito possa
transformar os nossos corações para amarmos cada um dos irmãos que se achegam a nós. E para que em tudo isso, ó Pai, possamos ser uma igreja que glorifica o Senhor, possamos ser uma igreja que honre e glorifique a Ti, em espírito e em verdade. Que tudo que fizermos aqui, ó Pai, seja para glorificar a Ti, não para exaltar o nome da nossa igreja, mas para exaltar o nome de Cristo Jesus. Assim oramos, em nome de Cristo. Amém.